Meus amigos do YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Fiquem à vontade, meu nome é Theo Borges e nesse BDM eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 11 de fevereiro, sextou. Antes da gente começar, não esquece de se inscrever nesse canal, ativar as notificações e, óbvio, se quiser, me acompanhar no Telegram também no meu dia a dia de trabalho. Beleza? Bom, hoje tivemos a classificação da Juventus e da Fiorentina. Se eu não me engano, esses dois times se enfrentam, eu preciso dar uma confirmada. A Fiore se classificou com um jogador a mais contra a Atalanta. A Atalanta levando no 2-2 ali no banho-maria, com um jogador a mais querendo, né, levar para a prorrogação para ter aquela vantagem. E a Fiorentina na bola parada conseguiu a classificação. Mais uma vez a Atalanta está fora de competições mata-mata. Eu, como um grande fã da Atalanta e acompanho a Atalanta assiduamente desde 2017, que ela começou com essa boa fase. Até escrevi isso hoje no Telegram. Eu acredito que a Atalanta merecia pelo menos um título de Copa, né? Ela é atual vice-campeã da Copa Itália. Mas desde 63, na temporada de 63, a Atalanta não levanta a Copa Itália. Nunca levantou a Série A. Campeã da Série B algumas vezes, a Série C também. Mas enfim, para coroar essa boa fase da Atalanta nesses últimos anos, não nesse ano especificamente, acho que ela merecia uma Copa, mas não foi dessa vez. A Juventus, com mais um gol do Vlahovic, se classificou contra o Sassuolo, que deu bastante trabalho. Liverpool venceu 2-0 o time do Leicester, faltou um golzinho para o nosso 2,5, o 1,5 entrou. O Aston venceu por 1-0, gol de bola parada, não, o do Liverpool foi gol de bola parada, tinha comentado aqui que o Leicester não cansa de tomar gol de bola parada, o Liverpool marca muito nesse fundamento, o Van Dijk cabeceou no rebote, o Diogo Jota acabou marcando, o Sadio Mané e o Salah ficaram no banco, ou, se não me engano, só o Salah estava no banco, o Salah entrou no segundo tempo. Que mais que tivemos? 1-1 no primeiro jogo da semifinal da Copa do Rei entre Bilbao e Valência. E é isso. Vamos então para sexta-feira. Temos Bundesliga 1, Bundesliga 2, Terceira Liga da Alemanha, La Liga, Ligue 1, Primeira Liga de Portugal, um clássico, Porto Sporting, vamos falar sobre isso. Eu vou tentar aqui, nesse Bom Dia Mercado, passar as minhas análises para vocês, criando os meus cenários para trabalhar ao vivo. Não vou fazer aqui, não vou deixar aqui dicas de entrada para vocês, obrigando vocês a entrar em lugar nenhum. Eu sempre deixo aqui as grandes probabilidades do dia e hoje eu deixei aqui alguma coisa na Primeira Liga, 1,5 no Porto Sporting, PSG e Rennes e Leipzig em Colônia, 2,5 no Hansa Rostock com Werder Bremen e o ambas marcam aqui no Zwickau e o Hallersche da Terceira Liga da Alemanha e o Hansa Rostock com Werder Bremen. Lembrando, isso aqui são grandes probabilidades de acontecimento. Eu não coloco meu dinheiro aqui, faço obviamente a anotação de todos esses jogos que eu estou mandando aqui com as devidas odds do dia, mas só para a gente poder computar depois e averiguar depois como é que está o resultado, mas eu não faço. Então isso aqui eu não posso considerar como uma dica de entrada, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Vocês me pediram para deixar aqui algumas, né, algum clareamento e tá por aqui, mas vamos agora fazer a análise para trabalhar ao vivo. Tô com um grande problema aqui, ó. Eu derramei café em cima do meu teclado e nesse momento eu estou somente com o mouse. Inclusive caiu a pilha. Eu tive que tirar a pilha porque ele estava muito maluco. Estava digitando um monte de coisa. Então, vou tentar fazer somente com o mouse. Ainda bem que o radar esportivo que eu estou usando agora, ele me permite selecionar aqui os jogos somente com uma mão. Tá? Vamos começar na ordem que está aqui disposto no Radar Esportivo, radaresportivo.com. Se você não conhece, vou deixar o meu planejamento linkado aí embaixo para você acessar. Vamos começar pela Bundesliga 1. Nós temos aqui um cenário curioso. Tá? Antes de eu começar, eu esqueci de lembrar vocês o seguinte. Sábado, final do Campeonato Mundial de Clubes, Chelsea e Palmeiras. Jogaço, jogaço. E temos aqui 5 de graça para você apostar nesse jogo naquela opção criar aposta. Se você não é cliente Betfair, você tem ainda R$200 no seu primeiro depósito. Tá? Você vai dobrar esse seu depósito até R$200. Se você já tem conta na Betfair, você clica ali em cliente existente para você ganhar 5 pila. Fechou? Ultimamente a Betfair tem dado realmente esses bônus. Antigamente eu não estava ganhando não. Beleza? Lembrando, precisa consultar aqui embaixo os termos de uso da promoção. Tá nessa página aqui. O link está aqui embaixo. Fechou? Vamos lá então. Vou começar
Vou começar com Leipzig e Colônia. Se você olhar a classificação desses dois times, você vai pensar, putz, vai ser um jogo extremamente truncado. Afinal de contas, a gente tem o Colônia na frente do Leipzig na tabela. Porém, nós temos algumas pegadinhas e a gente vai destrinchar esse jogo. Primeiro, o time do Leipzig, ele está na 7ª colocação e talvez seja nos últimos anos a pior colocação que eu vi o Leipzig na Bundesliga 1, porque fora de casa ele tem um desempenho horroroso. Se a gente olhar fora de casa, o Leipzig tem uma vitória em 10 jogos. Isso para o tamanho do que vem jogando o Leipzig, financeiramente e futebolisticamente falando, é muito fraco, né? Você tem um time que marcou menos do que um gol por jogo. E o Colônia, como visitante, ou no caso aqui, obviamente, ele é o visitante, ele também não é um bom visitante. Só que a gente está falando de um Leipzig que é mandante. E olha isso daqui. O Leipzig dentro de casa tem 8 vitórias em 11 jogos. Só perdeu 3. Fez 31 gols. Isso dá quase 3 gols por jogo. E tomou 13. Então, existe um contraste muito grande entre o Leipzig dentro de casa e o Leipzig fora de casa. E é por isso que as cotações estão próximas de 1,50 para o time do Leipzig. Isso é justo? Bom, com o desempenho desse dentro de casa, é justo, tá? Bom, no critério de últimos jogos entre eles, não tem muita vantagem. O Colônia, o último jogo foi um empate, fora de casa, o Leipzig. O Colônia venceu uma, aí o Leipzig venceu outra, mais um empate aqui, mais uma vitória do Leipzig, então não tem muito no que falar. Os últimos resultados do Colônia vem de uma vitória com o Freiburg, aí teve um empate 2-2 com o Schalke, um 2-2 com o Bochum. Aqui na DFB Pokal acabou eliminado para o Hamburgo, né? Depois de empatar 1-1, nos penais acabou ficando de fora, tinha saído atrás, né? Foram buscar o gol no finalzinho, e aqui também perdeu para o Bayern de Munique. O Leipzig já vem muito bem, dentro de casa venceu o Wolfsburg, venceu o Hansa Rostock, venceu o time do Mainz e perdeu para o Bayern no último jogo aqui, uma derrota completamente aceitável, né? Então vem numa situação muito boa, inclusive uma vitória fora de casa contra o Stuttgart. Contra o Bayern não dá, né? Ou provavelmente ele teria perdido jogando em casa também. Então, contra o Bayern a gente ignora porque o Bayern é outro patamar, né? Então, a gente tem aqui, na minha opinião, uma odd justa para o Leipzig e uma possibilidade de se trabalhar um back Leipzig. Eu, sinceramente, mesmo o Leipzig estando bem na competição, eu não venho para trabalhar back Leipzig porque não é um time que tem me dado muita leitura para isso. Apesar da vitória, não é um time que às vezes dá essa leitura tão fácil. O que eu vou buscar nesse jogo? Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso PDF de apoio para ficar mais fácil. E a gente vai clarear um pouco mais as ideias. Primeiro, se você vem para buscar o back Leipzig, pode ser uma situação boa para você, porque o Leipzig sai na frente em 64% das vezes em casa. E ele venceu 73% dos jogos, tá? É um time que falhou em marcar dentro de casa muito pouco, isso é muito bom, tá? E em contraste, o time do Colônia só venceu 2 fora de casa, como eu falei, primeiro a marcar em 40% das vezes, também falha pouco em marcar fora de casa e tem um número bom aqui de ambas marcam se você está vindo buscar esse tipo de coisa. O maior destaque aqui na média é o ataque do Leipzig, com quase, como eu falei, 3 gols por jogo e uma defesa dentro de casa bem considerável. A defesa do Colônia fora de casa também tem uma média ruim, né? E o ataque é bem mediano. Em relação às bolas aéreas, temos que destacar aqui a força do Colônia nesse fundamento com o seu artilheiro Anthony Modeste, que é um cara que marca muitos gols pelo alto, tá? Mas o time do Leipzig também já marcou 7 gols de bola parada nessa competição. O que mais me chama atenção aqui para um cenário de gols é os contra-ataques do Leipzig. O Leipzig já marcou 5 gols de contra-ataque nessa competição e o Colônia já sofreu 6. Isso me indica o quê? Me indica que o Colônia, quando está atrás do placar, é um time que se posiciona muito mal para marcar as transições defensivas quando o time que está na frente o ataca. Isso quer dizer que se eu tenho um Leipzig saindo na frente, eu posso ter um cenário muito bom para buscar os contra-ataques do Leipzig ou para buscar cenários de longas exposições, tá? Para buscar gols, principalmente do Leipzig se ele estiver na frente. Então, para mim, um cenário interessante para esse jogo é buscar mercado de gols e de preferência se o Leipzig sair na frente, tá bom? Acho que também é um jogo interessante para a gente buscar uma possibilidade de 1,5. O 2,5 também eu acho uma situação bem interessante, mas aí a gente vai confirmar no live, tá? Eu, particularmente, nas grandes probabilidades, eu coloquei um cenário ali de 1,5, tá? Então eu vou marcar aqui mercado de gols e eu acredito num jogo com maior probabilidade se a gente tiver o Leipzig saindo na frente. Mas olho nas bolas paradas do Colônia com o Modeste.
tá bom? Na Bundesliga 2 nós temos RB Jaui com o Holstein Kiel e o Hansa Rostock com o Bremen. Como vocês sabem, trabalha mercado de gols não em todos os jogos, mas majoritariamente nos jogos da Bundesliga 2. Dos dois jogos, o que mais me interessa é Hansa Rostock e Werder Bremen, e eu explico o porquê. O Hansa Rostock, junto com o Sandhausen, junto com o Ingolstadt, junto com o Fortuna Düsseldorf, foram equipes que se reforçaram muito nessa janela de transferência de inverno. Eu comentei sobre isso naquele artigo da Betfair, que eu deixei o link lá no vídeo de ontem, mas eu vou deixar nesse vídeo de hoje também para você que ainda não prestigiou lá no blog oficial da Betfair. Eu vou deixar aqui para você ler. Então eu comentei sobre essa janela de transferência e esses times se reforçaram bastante. Inclusive o Hansa Rostock goleou o time do Nuremberg. Foi o Nuremberg? Não foi o Nuremberg, foi alguém que goleou, a gente vai ver isso agora. Nuremberg foi o Ingolstadt. Foi o Dresden, não foi isso? Aqui, ó, 4-1 para cima do Dresden. Se a gente olhar a classificação, óbvio, é um cenário que indica uma possibilidade de vitória do Bremen, porque o Hansa é apenas o 12º. Mas o Hansa Rostock ele não buscou peças de reposição para ficarem no banco. Ele buscou jogadores titulares, assim como fez o Ingolstadt. Então, é um time que provavelmente tem que ser observado mais de perto. Não é garantia que daqui para frente eles vão ir para as cabeças, como a gente costuma dizer, mas é muito importante você ficar de olho nesses times. Hansa Rostock, Ingolstadt, Sandhausen, que já emendou ali mais uma sequência de vitória, ganhando na partida, se eu não me engano, do Karlsruhe. O próprio Fortuna Düsseldorf, que veio com um elenco bom, não deu muito certo e acabou se reforçando mais. Muita gente se reforçou. Tá? E teve algumas peças que saíram, por exemplo, o Sven Michael Mitchell do Paderborn acabou indo para a União Berlim. Isso daí, obviamente, vai surtir um pouco de efeito negativo no time do Paderborn. Mas eu ficaria de olho para gols desse jogo com muito carinho. Inclusive, botei nesse jogo lá nos grandes probabilidades com 2,5. Ficaria bastante de olho no Hansa Rostock pelo alto. O Bremen também tem uma boa bola aérea. Esse é um jogo que pode ser decidido nesse fundamento. O Bremen também chuta muito bem de fora da área. O jogador principal do Bremen, vocês sabem qual é, eu não preciso nem falar. Ele veio do Hannover 96. O nome dele é Marvin Dukšik. Tá aqui, ó. É esse? Aqui, passei. Marvin Dukšik com 12 gols até agora nessa temporada, tá? E do lado do Hansa, eu tento falar o nome desse rapaz, várias vezes eu não consigo, eu vou chamar ele de John. O John é um cara muito bom, não só nas finalizações, mas também na bola aérea. É um dos caras que mais faz gol aqui. Você pode ver que no Werder Bremen está dividido, aqui não, aqui ele lidera com folga, tá? Como vocês podem ver, em relação a... Eu não vou considerar muito os últimos desempenhos do Hansa em casa, porque, como eu falei, foi o primeiro jogo da janela com o Hansa voltando lá da data FIFA, com o Hansa com os novos titulares. Então eu vou ignorar um pouco aqui esses dados. A gente tem um péssimo ataque do Hansa, né? Eu vou considerar aqui o Bremen, porque o Bremen não mudou nada, então segue sendo um time que tem uma média de 2 gols marcados fora de casa, tá? E tem, olha só que legal os jogos do Bremen, ó. Em quase todos os jogos do Bremen, somente se foram 11, né? Se bobear, somente em um jogo aqui não foi over 2,5. Então, se a gente tiver um Hansa Rostock ajudando a gente com esses titulares produzindo um pouco mais, a gente pode ter sim um cenário interessante para esse 2,5 aqui no jogo do Hansa Rostock. O outro jogo é o RB Jaui. Esse aqui está numa dificuldade muito grande na tabela também. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Aui, nesse momento, é o 17º, tem 15 pontos. Já deu uma distanciada para o Sandhausen, né, com 20, que o Sandhausen venceu 2 seguidas. Como mandante, o Aui tem 2 vitórias em 11 jogos, tem 8 gols. É difícil, né? Porque o Aui não se reforçou tanto. Então já é uma situação mais difícil. Toma uma média de 2 gols por jogo. E como visitante, o Holstein Kiel também não está tudo isso, né? O Kiel teve aquela situação lá de brigar na temporada passada para subir e acabou não conseguindo. E aí perdeu alguns jogadores. Enfim, está passando por uma situação difícil. O último jogo ganhou na Bacia das Almas com um gol no último lance. Né? Se a gente pegar aqui, ó, os últimos jogos e pegar o Holstein Kiel, foi um último lance contra o Fortuna. Vem de bons resultados? Vem, ó. 5-0 com o Ravel, isso aqui é amistoso. 3-2 para cima do Osnabrück, aqui foi um jogão.
1-1 no Schalke fora de casa, empatar com o Schalke fora é um bom resultado. Um 2-1 com o Regensburg também é um bom resultado. E venceu o Fortuna. Então vem de bons resultados. Dá para acreditar que sim e dá para entender esse favoritismo do time do Holstein Kiel. Mas, se você ver aqui, olhar para trás, foi uma vitória contra o time do Fortuna. Foi contra o Fortuna fora de casa? Acho que foi contra o Regensburg. Mas aí você olha, um empate, 2 derrotas, mais um empate. Então o que está chamando esse jogo para um real favoritismo do Kiel é a ruindade do Aui, tá? Pelas médias que a gente tem aqui, em casa fora, o Aui tem uma defesa horrorosa, o Holstein Kiel não tem um ataque tão bom, então se eu for trabalhar esse jogo vai ser no máximo um cenário de 2 gols, tá? Mas eu de preferência buscar um limitinho ou não fazer nada, tá bom? Aí nós temos a terceira liga da Alemanha, aqui eu vou pular, são 2 times que não disputam muita coisa aqui na competição. A gente tem o Hallasch, se não me engano era um dos piores times da liga, nem a classificação aqui o Radar tem. Alô, Radar Esportivo, vamos botar a classificação da terceira liga da Alemanha, que é uma liga legalzinha, mas eu não faria mesmo nada por aqui. Na La Liga a gente tem o Sevilha com o Elche. O Sevilha costuma ser uma boa opção para trabalhar em back. O Sevilha está com uma odd de 1,44, é o segundo colocado na competição. Dentro de casa é o segundo melhor mandante, tem números parecidos com o RB Leipzig. Na verdade são melhores, né? Porque ele tem 0 derrotas, é um dos 2 times invictos aí em casa junto com o Real Madrid. E como visitante o Elche tem apenas 2 vitórias. As últimas vezes que se enfrentaram, eu não lembro se o Elche subiu essa temporada ou a outra, acho que foi a temporada passada, né? Dentro de casa o Sevilha meteu 2-0 no Elche, fora de casa perdeu de 2-1. O último jogo foi 1-1. O Elche vem de vitória contra o Alavés, empate com o Real Madrid lá no Bernabéu, no novo Bernabéu. Aí depois uma derrota para o Real Madrid, provavelmente aqui deve ter sido Copa, né? Venceu o Villarreal e venceu o Espanhol. O Sevilha, dentro de casa, vem 1-0 com o Retafe, 2-2 com o Celta de Vigo. Não vem num resultado tão bom assim. Esperava um pouquinho mais o Sevilha. Olha só, vários jogos sem vencer. Será que vale a pena a gente ficar de olho? Vamos abrir o nosso PDF aqui para ver se a gente encontra algo de valor. O Porto, já vou falar do Porto. Sevilha e Elche. Sevilha dentro de casa sai na frente em 82% dos jogos. Olha, pode ser interessante sim buscar um back Sevilha aqui. E o Sevilha marca de bola parada em 10 situações já nessa temporada. Olha que interessante. E a gente tem um mini match aqui porque o Elche toma bastante gol nesse fundamento. Sevilha também é um bom time depois que está vencendo, apesar de não ser uma equipe que fica goleando o tempo todo, mas tem espaços no contra-ataque, aproveita isso. E o Elche não defende muito bem. Para o mercado de gols eu prefiro ficar de fora, mas eu vou dar essa chance, um benefício da dúvida de buscar um back Sevilha, sim senhor, tá? Desde que ele me mostre um padrão de superioridade durante o jogo, tá bom? Aí nós temos Ligue 1, o campeonato francês, com o PSG, que já é líder absoluto, o PSG que estreou uma 4ª camisa agora muito bonita, né? Dentro de casa o PSG está invicto, só tem um empate, 10 vitórias, tomou 6 gols, dá uma média de meio gol por jogo, né? E fez 27, uma média de quase 2,5, 3 por jogo. Como o Rennes é um bom mandante, mas não é assim um bom visitante, só tem 3 vitórias em 11 jogos, faz gol, é um time que faz gol e toma pouco, mas é difícil separar para o PSG, né? É difícil. Como é que foram os últimos confrontos entre eles? O Rennes vem numa atuada muito boa, né? Se eu não me engano foi campeão da Copa da França ou da Copa da Liga Francesa uns anos atrás. Mas vamos lá, ó. Rennes venceu o PSG em 2019, aí aqui teve um jogo cancelado, o PSG venceu o Rennes em 2020, 1-1 em 2021 e o Rennes bateu o PSG no fim do ano passado por 2-0. Não é fácil, hein? Não é fácil. Os últimos resultados do Rennes foram 2-0 contra o Brest, perdeu para o Clermont, 6-0 no Bordeaux, perdeu para o Lens, perdeu para o Nancy. Aliás, perdeu não, aqui é Copa, né? Saiu nos pênaltis, acho eu. E o PSG, como a gente sabe, né? Saiu aqui para o Nice no 0-0 na Copa da França, mas aí depois é só navalhado, ó. Bateu no Brest, bateu no Reims, bateu no Lille, enfim.
É difícil. Eu tenho evitado trabalhar jogos do PSG porque eu sinto falta de vontade dos caras no francês. Porque se a gente olhar, vamos ser bem sinceros, são 10 pontos de diferença do Marseille. Não vai pegar, tá? Então eu prefiro evitar de trabalhar esse jogo aqui. E o jogo mais importante do dia, na minha humilde opinião, é FC Porto contra Sporting Clube de Portugal. Por quê, meus amigos? Porque esse jogo pode simplesmente decidir o campeonato português. Theo, como assim? Vamos ser sinceros. A gente está aí na 22ª rodada do campeonato português, né? O Porto tem hoje 59 pontos e o Sport tem 53. Ambos os times com 21 jogos. O Porto tem 19 vitórias e o Sporting tem 17. Muito parecidos em questão de defesa, dois times muito bem defensivamente. O Porto tem o melhor ataque comparado aos dois. Dentro de casa, o Porto, 10 jogos, 10 vitórias. Impressionante no Dragão, o Porto realmente passa o trator. E como visitante, o Sporting tem 8 vitórias em 10 jogos, né? Só perdeu uma. O Porto dentro de casa marcou 27 gols e tomou só 6. E o Sporting fora de casa marcou 22 e tomou só 8. Jogo que me parece, tá? Sem olhar os últimos resultados entre eles e tal, me parece um jogo bem truncado, tá? Bem truncado. Consigo enxergar um ligeiro favoritismo no Porto, mas esse favoritismo do Porto, ele é um pouco assim, complicado pela falta do Luiz Dias, que agora foi pro Liverpool, inclusive estreou no Liverpool. Tem jogadores para suprir, mas faz uma falta diferente, né? É um jogador diferenciado. Nos últimos jogos entre eles, vamos lá, 1-1, 0-0, 2-1 para o Sporting, 2-2 e 2-0 para o Porto, ou seja, extremamente parelho. Talvez essa odd do Porto seja exclusivamente por jogar no Dragão, porque de verdade, me parece um jogo extremamente parelho, tá? Eu venho para esse jogo para trabalhar match odds. Vocês sabem que eu não invento a roda em jogos difíceis assim. Eu venho para trabalhar um layer per equipe em campo, né? Um cenário de clássico. A gente pode ter um jogo decidido em bolas paradas. Vamos dar uma olhada para ver como é que tá esse fundamento aqui de bolas paradas. Vamos lá, ó, Porto venceu, obviamente, todos os jogos em casa, como eu falei. O Sporting venceu 80% dos jogos fora. O Porto foi o primeiro a marcar em 80% desses 10 jogos. O Sporting foi o primeiro a marcar em 90% desses 10 jogos que ele jogou fora. Olha que louco isso aqui. Em ambas marcas a gente tem também um cenário que pode ser interessante. O Porto e o Sport não falharam em marcar em nenhum dos jogos que disputaram dentro e fora de casa. Isso indica um cenário, apesar de um jogo truncado, indica um cenário com possibilidade de 1,5, que foi onde eu coloquei lá nos grandes probabilidades. O ataque do Porto se sobressai um pouquinho, as duas defesas são muito boas e no critério de bola parada os dois times são excepcionais, só que o Porto defende um pouquinho mal. E aqui a gente pode levar em consideração o Coates, que é o grande homem da parte da frente do Sporting em relação a bolas aéreas. É um zagueiro, mas quando se fala de escanteio, o cara tá lá. E se ele for jogar, obviamente vai fazer muita diferença, tá bom? Bom, a gente tem o Luiz Dias, que era o artilheiro aqui do Porto. Infelizmente o Luiz Dias já foi. Temos o Taremi com 11 gols e o Evanilson com 7. Aqui no Sporting, João Paulo Dias Fernandes, eu não conheço isso, deve ter algum sobrenome, alguma coisa assim. O Sarabia também tá ali com 6. Sarabia que era um cara que não tava tão bem assim no PSG e tá voando no Sporting, né? Impressionante. Em relação a bolas paradas já falamos, em relação ao contra-ataque o Porto é um pouquinho melhor, mas eu acho que aqui, essas bolas paradas aqui podem decidir esse clássico, porque é um jogo truncado, né? A gente consegue ver um favoritismo por conta do fator casa do Porto, mas o Sport também é bom visitante pra caramba. Então eu acho que para você que trabalha match odds, pode ser um jogo sim decidido nas bolas paradas, tá? São dois bons times nesse fundamento, mas o Porto defende um pouco menos nessa questão. Dificílimo esse jogo para mim. Não tem favorito, não vou me espantar se ficar empatado, tá? Então, do que eu me pretendia fazer era isso. Vou ver aqui com vocês o meu planejamento. Vou ver aqui em estratégias na parte do radar esportivo. Venho aqui no dia 11 e tá aqui os jogos que eu selecionei. Para back, a gente tem o Sevilha. Obviamente aqui é uma consulta para ver se ele vai dar padrão para a gente ou não. Um layer per equipe em campo nesse grande clássico entre Porto e Sport, que pode sim decidir o campeonato. Não tem ainda, não está tudo decidido, mas
Se o Sporting vence, o campeonato está aberto. Se o Sporting perde, o campeonato fica muita afeição para o Porto, né? E se a gente tem um empate, aí continua. Porque assim, o campeonato português, como é que funciona? Eu olhando de fora, eu como um brasileiro, você tem que ganhar os confrontos diretos, tá? Por exemplo, eu sou o Porto, eu tenho... Ó, tá focando a minha foto com a minha mãe ali atrás, agora voltou. Eu tenho um confronto direto, eu sou o Porto, por exemplo. Eu tenho um confronto direto com o Sport, eu tenho que vencer, e eu tenho que vencer o confronto com o Benfica. E quando esses dois times se enfrentarem, Benfica e Sport, eu, independente com quem que eu vou jogar, eu tenho que vencer. Porque se der um empate, é ali que eu abro vantagem, tá? Então, eu imagino que seja esse o pensamento. E o Sport precisa, para manter esse campeonato aberto, da vitória contra o Porto, e o Porto, se vencer, fica bem a feição. Em relação ao mercado de gols, está aqui os dois, de preferência no Leipzig, se o Leipzig sair na frente, tá? Ficarei de olho aqui também nas bolas aéreas. E aqui dos dois eu tô com mais esperança no Hansa Rostock com o Bremen. Mas sempre que eu falo isso, o outro jogo também é um jogo legal. Tomara que seja, 2 jogos legais aqui na Bundesliga 2, eu não vou ficar triste não. Se você não conferiu ainda meu artigo lá na Betfair, vou deixar o link aqui para vocês. Lembre-se, os R$5 de bônus para você utilizar de graça no jogo do Chelsea com o Palmeiras. Quem que você acha que leva o Mundial? Comenta aqui embaixo comigo. E não esquece que aqui na primeira descrição eu vou colocar um link fixo para você acessar o meu curso, para você aprender mais sobre trade esportivo de graça, tá bom? Theoborges.com. Estou atualizando o visual dele na parte de módulos, vai ficar, ó, filezão. Valeu? Tá focando lá atrás ainda, hein? Um abraço para vocês, pessoal. Uma excelente sexta-feira de trabalho. A gente se vê no vídeo que eu fizer sobre o sábado. Valeu!